pessoal, espero que todos estejam bem. Esse vídeo é da unidade 1, aula 4, circuitos monofásicos de corrente alternada. Continuando a nossa aula 3, se a gente considerar esse circuito um resistor sendo alimentado ou por uma fonte de tensão 4, circuitos monofásicos de corrente alternada. Continuando a nossa aula 3, se a gente considerar esse circuito um resistor sendo alimentado ou por uma fonte de tensão contínua ou uma fonte de tensão alternada, se a gente considerar que a chavinha S1 for fechada, a potência é dada por P igual a VI ou RI ao quadrado. A energia consumida em um intervalo de tempo T ela vai ser dada por essa potência multiplicada pelo intervalo, considerando só constantes dentro da integral. Se a gente considerasse que só a chavinha S2 fosse fechada, a potência continuaria sendo VI. Porém, I agora é uma senoide. Então, a energia consumida nesse intervalo de tempo, ela é dada pelo R, que multiplica a integral de 0 a t dessa senoide ao quadrado. Considerando que o período t fosse igual tanto para o caso da chavinha S1 como para o caso da chavinha S2, considerando que a energia no circuito CC fosse igual à energia no circuito CA, nós temos que a representação da corrente contínua ela é dada pela raiz do valor médio da senoide ao quadrado. Esse valor é denominado valor eficaz ou valor RMS. Em poucas palavras, é um valor contínuo que representa um valor alternado. Se a gente observar aqui agora, para fazer um cálculo, vamos supor uma senoide 179,6 seno de ômega t. Nós sabemos que a amplitude dessa senoide, ou na prática, o valor de pico, ele é o 179,6. Se a gente aplicar essa equação do valor eficaz, nós vamos chegar que o valor eficaz dessa senoide é 127 volts. Aqui eu coloquei para vocês algumas dicas nesses quadrinhos de como passar da primeira linha para a segunda linha nesse cálculo. Todas as vezes que vocês fizerem esses cálculos, vocês vão observar o seguinte: o valor eficaz ele é sempre o valor de pico dividido por raiz de 2. Então a gente pode partir desse ponto, sabendo que ele vem dessa equação e daquelas considerações que foram realizadas. Um valor contínuo que representa um valor alternado com a mesma energia consumida. A partir daí, a gente pode passar para os conceitos de fasores. A gente faz um monte de continha com circuito elétrico. Imagina fazer essas continhas com senoide, vai ficar bem difícil. Em 1893, Charles utilizou a identidade de Euler para poder representar a senoide de uma forma mais fácil. O operador rotacional E elevado a j ômega t é um operador que representa uma grandeza girando em velocidade ômega. Observe que tem uma componente real, cosseno de ômega t, e uma componente imaginária, seno de ômega t. Observe que utiliza-se o j também na representação do número complexo, e não o i, igual a gente vê no ensino médio. Na elétrica, o i é utilizado para denominar corrente, então utiliza-se o j no número complexo. Uma senoide, o termo seno, ele pode ser representado como sendo a parte imaginária do operador rotacional. Observe também que a senoide ela pode completo a volta da parte imaginária do operador rotacional. Observe também que uma senoide ela pode ser representada em função da sua amplitude e da sua frequência, onde um giro, de acordo com o operador rotacional, um giro completo, a volta completa, poderia ser representado como sendo o período da senoide. Olha esse desenho como fica mais fácil. Observe que a gente tem um sinal Im seno de ômega t. A amplitude Im é representada aqui pelo tamanho da grandeza, Im. Observe também que no ponto alfa, a posição é o ângulo alfa. Observe também que no ponto máximo, a tensão de pico aqui, por exemplo, no caso a corrente de pico aqui, seria representada na posição mais 90 em relação ao eixo real. E o valor de pico negativo aqui, menos 90 graus em relação ao eixo real. Observe agora o sinal que tem uma fase mais θ. O mais θ está representado aqui, como a gente já viu anteriormente. E olha só o que acontece. Na posição 0, a posição da grandeza é θ.
Em cima, na posição 0, a posição seria 0. Embaixo, como está adiantado em θ, a posição 0 é mais θ. Imagina que o sinal, vou colocar em azul aqui, fosse menos θ. Então, nós teríamos a grandeza partindo de menos θ, nessa posição. Ela vai completar uma volta a partir de θ. É assim que funciona. Aqui ela completa uma volta a partir de 0. Se a gente considerar um sinal, então, com fase e aplicar o operador rotacional, vamos observar o seguinte, ó. Vou colocar em vermelho. Aqui nós temos o operador rotacional. Em azul nós temos Rm, que é a amplitude do sinal, que multiplica elevado a jθ. Nós temos aqui Rm, fase θ, que está girando, né, com o operador rotacional E elevado a jωt. Então, nós podemos representar uma senoide como sendo o seu valor de amplitude, considerando a sua fase θ, igual no desenho anterior, girando em velocidade ômega. Agora, observe o seguinte, por meio de um artifício matemático simples, vou colocar em vermelho aqui, ó, se a gente multiplicar essa equação por raiz de 2 sobre raiz de 2, o que acontece? Eu vou colocar em azul aqui agora. O que está multiplicando o operador rotacional? O E elevado a jθ e o Rm sobre raiz de 2. Então, nós temos Rm sobre raiz de 2, fase θ, que está multiplicando o operador rotacional. O que é Rm sobre raiz de 2? A gente viu que é o valor eficaz. Nos livros, vocês vão ver das duas formas. Pode ser representado pelo valor de pico, né, a amplitude do senoide, ou pode ser representado pelo valor eficaz, por meio desse artifício matemático. É melhor a gente utilizar o valor eficaz, porque depois a gente não precisa converter, então fica tudo mais fácil. Esse valor eficaz, com fase θ, ele é representado, vou colocar em amarelinho aqui, ó, por R complexo. R com tracinho em cima, R complexo. Ou R com pontinho também, vocês vão ver em algumas referências. Esse R, ele é representado como? Nós temos aqui em amarelo, ó, um módulo Rm sobre raiz de 2, fase θ. Essa é a representação polar de um número complexo. E esse número complexo ele também possui a representação retangular, que ela é dada pelo módulo, que multiplica cosseno de θ, mais j módulo seno de θ. Ou seja, as componentes de R complexo é R cosseno θ mais j R seno θ. Olha outro desenho para ficar mais simples. Nós temos aqui uma representação de um fasor R complexo, que é dado com o módulo Rm sobre raiz de 2, ou seja, o tamanho desse fasor é o valor eficaz. Olha como fica mais simples. A sua componente real R cosseno θ. Então, nós temos aqui o tamanho real aqui, R cosseno θ. O tamanho imaginário, R seno θ. Componente real, componente imaginário. Aqui nós temos, né, para relembrar que antes ele era representado com o valor da amplitude, o que é correto também, não é errado. Mas nós temos uma representação bem mais simples com o valor eficaz. A gente não precisa converter depois. Se a gente fosse representar ele com o valor da amplitude do sinal, simplesmente onde é Rm sobre raiz de 2 seria Rm, e onde é o R, que é o módulo, seria o próprio Rm. Bom, então um exemplo simples aqui, né, apresentar o fasor de uma função 141,4 seno de ωt mais 50. Nós temos o valor de pico 141,4. Dividindo isso por raiz de 2, nós temos o valor eficaz 100. E a fase é 50. Pronto, nós temos a representação polar desse sinal, o fasor desse sinal, dessa senoide. Então, observe que a partir da aplicação
daquele operador rotacional, olha como que uma senoide é expressa de forma bem mais simples. Através de uma relação simples, nós podemos fazer todas as contas com essas representações. E nós estamos tratando do mesmo valor, do mesmo sinal, só que com uma representação diferente. É a mesma conta. Agora, com senoide, ficaria bem mais difícil. Então, o exercício para vocês fazerem em casa, o exercício 1, sabendo que a frequência é de 60 Hz, ômega é igual a 2πf, obtenha a expressão da senoide cujo fasor S é dado como 200 fase 45. E lembrando, né, das operações com número complexo, quando a gente faz soma e subtração, é melhor a gente utilizar a forma retangular. E quando a gente faz multiplicação e divisão, é melhor a gente utilizar a forma polar. Então, observe aqui agora um exercício para somar 3 senoides. Nós temos 3 correntes e a gente quer fazer a soma delas. Como a gente quer fazer soma, a gente sabe que a forma retangular é a melhor para a gente utilizar. Aqui nós temos a representação polar e retangular dessas senoides. Coloquei as duas para ilustrar. A gente pode calcular diretamente a representação polar ou diretamente a representação retangular a partir da senoide. Coloquei as duas para vocês se familiarizarem mais com essa conversão. Observe agora que tendo a representação retangular, fica facinho, é só fazer a soma. O que é J com o que é J, aquilo que não é J com aquilo que não é J. Então, a corrente I soma, vou colocar ela em azul aqui, ó, ela está com sua representação retangular. Essa já seria a resposta do exercício. Agora eu coloquei mais algumas coisas. Por exemplo, se eu quisesse a representação polar dela. Observe agora, que eu vou colocar em amarelo aqui, o I soma, sem o tracinho em cima, porque agora é um módulo. Eu não estou falando do número complexo, estou falando apenas do módulo. O módulo dele, por trigonometria, é a soma do quadrado, a raiz da soma dos quadrados dos termos. Então, nós temos aqui um módulo de 11,35. E qual seria o ângulo, o θ do I soma? Tangente não é cateto oposto sobre cateto adjacente? Então, o inverso disso é o ângulo. Então, o inverso da tangente, o cateto oposto à parte imaginária, menos 5, sobre o cateto adjacente no fasor, 10,196, nós temos então um ângulo menos 26,12. Agora eu tenho o módulo e eu tenho o ângulo. Então eu tenho a representação polar, que eu vou colocar em verdinho aqui, ó. Esse é o módulo, 11,35, e esse é o ângulo, menos 26,12. Agora, para ilustrar, olha só essa soma fasorial. Nós temos o I1, que é 5 fase 0. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, em cinza, para não mudar as cores do desenho. Ó. Olha aqui o valor 5. Ó. O I1 é 5 fase 0, mais I2, que tem fase 30, somado com o I3. Aqui nós temos o I3, ó, fase menos 90. A resultante dessa soma, como a gente fazia no ensino médio, a resultante dessa soma é o fasor I soma, que ele tem módulo I soma, fase menos 26,12. Então, esse fasor em vermelho aqui é o fasor do I soma. Pesquise em casa, por curiosidade, qual a diferença entre um vetor e um fasor. Tá? Então, a partir disso, tem um segundo exercício aqui. Determine o quociente A vezes B dividido por C, sendo A, B e C essas formas retangulares. O que é melhor para a gente fazer multiplicação e divisão? A forma polar. Então, passem essas representações retangulares para a forma polar. Outra coisa também que vocês vão ver, eu vou deixar para vocês pesquisarem, é que é possível, utilizando a calculadora científica, uma calculadora como essa aqui, por exemplo, é possível fazer o cálculo direto, a conversão direta de representação retangular para representação polar e vice-versa. São vários vídeos no YouTube, tem várias dicas sobre isso, então não vou entrar em detalhes agora, mas aqui é para vocês entenderem que tudo vem de um triângulo. É tudo bem simples, né? O fasor
tem as suas componentes e através de trigonometria a gente consegue calcular isso também. Bom, então eu pergunto para vocês agora, se vocês estão lembrados da aula 2. Olha só para esse circuito. É o mesmo circuito, só que com uma fonte de tensão alternada. Dessa vez fazendo o mesmo raciocínio da aula 2, mas considerando I de T como uma senoide, onde ela tem a sua fase θ e a sua diferença de fase, lembra da aula 3, diferença de fase em relação com a tensão, que a gente chama de φ. Se a gente observar, lá no circuito de corrente contínua, a gente tinha que a corrente no indutor ela era dada por menos V sobre E, E elevado a menos R sobre LT, mais V sobre R. Se a gente fizer isso para circuito de corrente alternada, olha a equação que dá. Aí a gente pensa, nossa, mas que trabalhoso utilizar essa equação. Realmente, mas baseado em todas as considerações que foram feitas nessa aula, olha como que fica simples. Eu vou fazer uma comparação aqui para vocês. Vocês lembram que a gente fala V igual a RI, ou então V igual a ZI. Por que isso? Olha só, vou marcar aqui em vermelho. Nós temos o termo referente a regime transiente, o termo referente a regime permanente. Aqui o mesmo caso, o termo referente a regime transiente, regime permanente. Agora eu vou marcar em azul, vamos utilizar, por exemplo, o regime permanente, para a gente fazer essa comparação. Olha o termo R. Em azul, olha como que ele está representado aqui para a corrente alternada. Raiz de R ao quadrado mais ômega L ao quadrado. O que é o ômega L? Reatância indutiva, lá da física. Então, nós temos agora uma representação, a gente falou tanto em trigonometria, em número complexo hoje na aula. O que representa esse R ao quadrado, a raiz de R ao quadrado mais ômega L ao quadrado? A impedância, nosso Z complexo. Observe também que nós temos um termo referente à diferença de fase, ao φ, que é o inverso da tangente de ômega L sobre R, ou seja, inverso da tangente cateto oposto sobre cateto adjacente. A gente pode concluir aqui que a parte real da impedância é referente ao R, a resistência, e a parte imaginária é referente à reatância, seja ela indutiva ou capacitiva. No caso aqui, nós temos a reatância indutiva. Então, observe essa equação para ficar mais clara ainda. Ó. V igual a ZI, logo Z é igual a V sobre I. A gente não usa forma polar para fazer divisão? Então, P fase P dividido por I fase I, θI, é igual a Z θV menos θI, que a gente chama de Z φ. Ou seja, a diferença de ângulo, a diferença de fase θV menos θI é o ângulo da impedância, porque Z é igual a V sobre I. Então, olha só o fasor de Z. Nós temos o módulo Z com o ângulo φ e as suas componentes. A componente real Z cosseno φ e a componente imaginária Z seno φ. E como ficaria isso para indutor e para capacitor? Olha só. O indutor, a reatância indutiva é dada por ômega L. Logo, o Z complexo seria R mais J ômega L. O capacitor, a reatância capacitiva é dada por menos 1 sobre ômega C. Logo, o Z complexo é dado por R mais J menos 1 sobre ômega C ohms. Observe o seguinte, vocês devem se lembrar que a impedância era dada por R mais J, XL menos XC. Na verdade, é XL mais XC. Como XC é dado por menos 1 sobre ômega C, fica XL mais menos 1 sobre ômega C. Então, tomem cuidado em relação a esse sinal para não confundir na hora de fazer conta. É XL mais XC. O XC tem o sinal negativo, por isso que alguns falam XL menos XC. Bom? E o que facilita fazer toda essa conversão que foi apresentada na aula hoje? Olha só, no circuito de corrente contínua e circuito de corrente alternada, quando a gente tem um resistor, V é igual a RI. Logo, CA também
V igual RI. Quando se tem um indutor, aquela extensão era V igual a L DI dt. Agora virou V igual a J ômega L I, ou seja, o Z, V igual a ZI, quando é puramente indutivo. Puramente capacitivo, nós tínhamos que no circuito CC, V é igual a 1 sobre C integral de 0 a T de T, e V agora no corrente alternada fica igual a menos J, 1 sobre ômega C, e V igual a ZI. E no circuito RLC, tem que aplicar LKT, no caso do circuito corrente contínua, e dar toda a equação que a gente encontrar. E no circuito de corrente alternada, você considerando XL e XC, você vai ter lá a sua representação retangular. Consequentemente, você pode alterar para uma representação polar e fazer a continha. V igual a ZI. Ou seja, o que a gente acha que fica complicado quando começa a estudar circuito de corrente alternada, fica mais simples, tudo vira V igual a ZI. Olha só. Bom, pessoal, por hoje era isso. E bons estudos a todos. Até mais.